O Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, foram também os primeiros livros escritos, os primeiros textos sagrados. Foram escritos por Moisés aproximadamente no ano 1500 a.C. Moisés escreveu os 5 livros do Pentateuco. O Gênesis, onde ele fala sobre os princípios, sobre a criação, sobre a queda, sobre o dilúvio, fala ainda sobre Abraão, Isaac, Jacó, chegando José, chegando ao Egito. Desde a criação até a família do povo de Deus se fixar no Egito. No livro do Êxodo, a partir do Egito, a partir da escravidão no Egito, 400 anos de escravidão, o texto sagrado mostra como o Senhor livrou o povo do Egito, como livrou da servidão no Egito. Mostra também sobre a outorga da lei, sobre a construção do tabernáculo e a fixação dos rituais. Isso se complementa no livro de Levítico. No livro de Levítico, fala-se sobre o sacerdote, sobre o sacerdócio, sobre o sistema legal e sobre os rituais. No livro de Números, Moisés trata do cuidado de Deus, da organização do povo, da organização das tribos e também da aliança. O livro de Deuteronômio, também conhecido como o livro do amor ou o livro da segunda lei, foi escrito por Moisés quando eles estavam às portas de Canaã, depois de 40 anos de peregrinação pelo deserto. Nele se encontra a repetição da lei, a ratificação da aliança abraâmica. Moisés ratifica, ou seja, valida, efetua novamente a aliança que havia sido feita com Abraão. Esse mesmo livro contém as bênçãos e as maldições e recomendações específicas contra a idolatria. Veja, irmãos, o conjunto, então, desses 5 livros se constitui a base, o fundamento de todos os escritos bíblicos. Os escritos posteriores não podiam de maneira nenhuma contradizer aos escritos anteriores, ou seja, ao Pentateuco. Não há profeta que venha desdizer de outro profeta, se esses profetas forem realmente de Deus. Nesse sentido, então, irmãos, o livro de Deuteronômio é fartamente utilizado pelos outros escritores da Bíblia. E o tema da lição dessa semana é Deuteronômio em escritos posteriores, basicamente em escritos posteriores, mas ainda no Velho Testamento. Veja, por exemplo, o Salmo 81, 10. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. É um salmo de Asaf, que foi escrito aproximadamente no ano 1000 a.C., portanto, 500 anos depois do Deuteronômio. E ele reporta ao texto de Êxodo 20. Êxodo 20, no prólogo da lei, diz assim: Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Ainda o profeta Jeremias, agora mais perto de Cristo, ainda 640 a 600 antes de Cristo, foi o ministério de Jeremias, ele diz assim: Olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e eles não tinham luz. Esse é praticamente o mesmo texto da criação, de Gênesis 1, 2. A terra era sem forma e vazia. O livro de Deuteronômio tem um papel central na aliança. Na aliança que foi feita inicialmente com Abraão e depois passou para Moisés. O livro da aliança mostra quais as obrigações do povo, qual era a responsabilidade do povo para honrar a aliança. O livro de Deuteronômio foi fartamente utilizado pelos escritores bíblicos, pelos profetas, por todos os profetas que se seguiram a Moisés. Também pelo autor do livro de Salmos. Mais ainda, irmãos, e nós vamos estudar isso na semana que vem, o livro de Deuteronômio foi utilizado pelos apóstolos e foi utilizado por Cristo. Essa utilização posterior por Cristo e pelos apóstolos e pelos outros profetas atesta a veracidade do Pentateuco,
a veracidade do livro de Deuteronômio. E veja lá, irmãos, então, se o livro de Deuteronômio foi utilizado primeiramente em 1500 a.C., depois pelos profetas ao longo da história, na época de Davi, 1000 a.C., depois na época de Jeremias, na época de Daniel, na época de Cristo, na época dos apóstolos, o livro de Deuteronômio tem uma verdade que serve para todos os tempos. Por isso o título do tema do nosso trimestre, Deuteronômio, a verdade presente. Deuteronômio tem verdades presentes para nós. Nessa semana nós vamos estudar algumas aplicações dos profetas do Antigo Testamento, algumas aplicações que eles fizeram do livro de Deuteronômio. E vamos ver como o livro de Deuteronômio se mantinha atual ao longo dos séculos, como se mantém ainda atual ainda hoje. Isso vamos ver mais na semana que vem. Eu gostaria que todos nós estudássemos com afinco e com prazer a lição da Escola Sabatina dessa semana, onde vamos ver a importância do livro de Deuteronômio e dos demais livros do Pentateuco na formação da igreja cristã, na formação do povo de Deus no passado e na formação do povo de Deus hoje. Deus abençoe a todos e que tenhamos um estudo muito proveitoso e feliz nesta semana.